Quero nessa noite agradecer a Deus por este momento que Deus está nos concedendo para estarmos aqui divulgando a palavra de Deus através deste vídeo, para estar enviando lá para o nosso irmão cooperador Flávio, sua esposa, a irmã Cris, eu juntamente com a minha esposa. Creio que Deus nos dará uma palavra, e a palavra que o Senhor nos conceder nesta noite, nós cremos que esta palavra há de esmiuçar, vai esmiuçar a penha, vai fazer grandes obras, vai renovar, vai levantar o fracassado, fazer dele um vencedor, vai fazer do fraco forte, porque o intuito da palavra de Deus é de levantar aqueles que estão caídos e os que estão sem ânimo, ser animado. E a palavra que Deus coloca no meu coração nesta noite, para a vida do nosso irmão cooperador, irmão Flávio, sua esposa, e todas as pessoas aí que estão ouvindo esse vídeo neste momento, ouvindo esta palavra neste momento. Só Deus sabe de que forma estamos aqui agora fazendo esse vídeo. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe perfeitamente que o nosso objetivo nesta noite é para que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. E Deus coloca uma palavra no meu coração para que nós possamos entender o tempo de Deus. Entender o propósito de Deus para as nossas vidas. O chamado de Deus na vida de um homem. O chamado de Deus na vida de uma mulher. Quando Deus chama, Ele tem os seus propósitos. E a palavra que Deus coloca no meu coração é a seguinte palavra. Antes que Deus viesse chamar o profeta Samuel para que ele fosse até a casa de Jessé, o belemita, houve um processo bem antes que Samuel viesse gerar no ventre da sua mãe Ana. A Bíblia diz que Ana, ela subia constantemente ao templo, ano a ano, para buscar a Deus, para adorar a Deus. E só Deus sabe como ela subia junto com seu esposo Eucana para estar adorando a Deus. Porque ela tinha sua rival. E é o que todos nós temos muitas das vezes. E nós sabemos que aquele que nos chamou tem os seus propósitos. E se a nossa confiança estiver nele, com certeza ele vai nos honrar. E a Bíblia diz que mesmo Ana sendo afrontada constantemente, através da vida de Ana, haveria de vir, aleluia, que seria uma ferramenta, um vaso usadíssimo nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que houve um momento em que Ana fez um propósito. E quando Ana faz um propósito diante de Deus, dizendo: Senhor, se tu me der um filho, eu te darei, eu te entregarei ele. E a Bíblia diz que Deus honrou a vida de Ana. Deus honrou. Deus ouviu a oração dela. Deus contemplou o coração dela. Deus tinha propósito naquela oração. Deus tinha um propósito. Deus já estava aguardando. Ele já estava esperando Ana entrar naquele propósito, porque era a vontade de Deus. E assim, Deus o concedeu. E eu quero dizer para vocês uma coisa, para todos vocês que estão ouvindo agora esta palavra, não só a vida do nosso irmão Flávio, sua esposa, mas todos que estão aí ouvindo esta palavra, que quando Deus ouviu a oração de Ana, Deus respondeu e concedeu a ela a sua petição. E Ana honrou o teu propósito, entregando o teu filho, o teu único filho, entregou ao Senhor. E a Bíblia diz que Samuel, ele crescia no poder e na graça. E ele estava ali ministrando no templo do Senhor. Quando Deus o chama para uma obra,
Quando Deus o chamou para entregar algo, a Bíblia diz que Deus deu a ele, em um momento de escassez, num momento difícil de visões e revelações, Deus deu a Samuel uma palavra em que iria mexer com a casa, aleluia, de um sacerdote. Iria mexer com a estrutura da casa de um sacerdote. Não só espiritualmente falando, fisicamente falando também. E não é fácil. Samuel, ele tinha um respeito pelo sacerdote Eli. Ele tinha um certo respeito. Porque quando ele ali chegou, o sacerdote já estava lá. Ele tinha um certo respeito. Mas os propósitos de Deus, independente de quem seja, quando Deus envia a tua palavra, é para que ela seja entregue. Então, antes que nós venhamos chegar e falar a respeito de um grande profeta, de um grande juiz, nós precisamos olhar lá atrás e ver quais foram os propósitos de Deus na vida de uma mulher que foi perseguida, que chorava. E agora, o profeta Samuel, um menino ainda, ele entrega para Eucana, ou melhor, ele entrega para o sacerdote Eli a palavra que o Senhor havia revelado. E Deus iria tratar, sim, com a casa do sacerdote Eli, com seus 2 filhos, Hofni e Finéias. Não foi fácil, mas ele fez o que Deus lhe ordenou. Então, quando Deus chama alguém, não pensa que é fácil, porque não é. Mas aquele que o chamou vai contigo até o fim. Agora a palavra de Deus diz assim, que o profeta Samuel, quando ele é chamado por Deus, e disse Deus a Samuel, vai até a casa de Jessé, o belemita, vá lá porque eu já escolhi alguém para levantar como rei no lugar de Saul. Meu amado, você pensa que é fácil chegar e ir até a casa de Jessé e falar o que Deus está mandando? Todo chamado tem as suas lutas, adversidade. Sabemos disso. Mas aquele que nos chamou, se ele liberou a palavra para as nossas vidas, nos chamou, nos enviou e liberou a palavra, nós temos que acreditar. Nós temos que crer, porque o intuito dessa palavra é dizer para você que do fraco, Deus faz forte. E do fracassado, Deus faz vencedor. Não importa o que as pessoas estão pensando do teu ministério, ou o que as pessoas acham de você. O importante é o que Deus vai fazer na tua vida lá na frente. Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. E diz a palavra de Deus que quando o profeta Samuel recebeu aquela palavra, Deus dizendo, pega aí o chifre, enche de azeite, vai até a casa de Jessé, o belemita, e unge aquele a quem eu lhe ordenar. Amado, havia anciões naquele lugar. Havia homens ali de bagagem. Homens, anciões, que conheciam o profeta Samuel. E quando o profeta Samuel chegasse naquele lugar, iria alarmar a cidade. O povo ia ficar alvoroçado. O profeta Samuel aqui?
Mas o porquê? O que está acontecendo? E o que o profeta Samuel, ele temia? Ele temia e ele deixou claro para Deus: se o rei Saul souber disso, ele vai me matar. Amado, biblicamente falando, nós temos bases bíblicas para entender que quando Deus chama, ordena, ele é fiel, ele vai contigo. Ninguém vai te matar. Ninguém vai tirar a tua vida. Ninguém vai destruir o teu ministério, o teu chamado. Pode ter certeza disso. Então, quando Samuel chegou ali, os anciões logo vieram de encontro a ele. É de paz a tua vinda? Porque eles sabiam que Samuel tinha uma palavra da parte de Deus. E que palavra é essa? O que ele veio fazer aqui? Escute. Quando o profeta Samuel entra na casa de Jessé, com um chifre na mão, cheio de azeite, qual é o propósito desse profeta ali? Será que o propósito desse profeta é fazer como fez Elias? Levantar um sucessor após ele? Talvez na cabeça de alguns ali na casa de Jessé, poderia até pensar assim: bom, provavelmente o profeta Samuel está ungindo alguém aqui para ser o sucessor dele. Vai ser o seu sucessor. Vai assumir o lugar de profeta após a morte de Samuel. Porque ele não relatou. Em nenhum momento ele relatou ali que estaria ungindo um rei. Porque ele temia. Então ele não relatou isso em nenhum momento. A Bíblia é bem clara em dizer. Ele deixou claro para Deus o que Saul vai dizer quando ele souber que eu ungi alguém da casa de Jessé como rei. Simplesmente ele ouviu a voz de Deus quando Deus disse: vá e diga que você vai sacrificar a Deus, que você vai adorar a Deus. Assim ele fez. Escute, meu amado, chegando ali, diz a palavra de Deus. Ele entra na casa de Jessé. Aos olhos de algumas pessoas ali, perguntava: o que Samuel veio fazer aqui? Mas quando Jessé, a pedido de Samuel, começa a apresentar os seus filhos, Samuel até pensando que poderia ser Eliabe, chega um momento que Deus fala: Samuel, eu não vejo como o homem vê. Escute, meu querido. Talvez pessoas tenham olhado para você, ou para vocês, e tenham olhado de uma maneira, mas eu vou deixar bem claro para você uma coisa. Quem está te vendo de joelho em terra, quem está te vendo com a boca no pó, quem está te vendo descer nas madrugadas, chorando e se humilhando na presença de Deus, só é Deus. É Deus que está te vendo. Então, meu amado, não se importa. Não fica preocupado da maneira que alguém está te vendo ou deixou de ver. O importante é o que Deus vai fazer na tua vida, para que eles vejam amanhã ou depois Deus agir na tua vida. Olhar para você e falar: não, verdadeiramente esse foi chamado por Deus. E a Bíblia diz assim, que quando Samuel perguntou para Jessé, não tem mais nenhum. Jessé, naquele momento, disse: tenho mais novo, manda chamar.
porque enquanto ele não chegar, não nos assentaremos na mesa. Meu querido, escute bem. Naquele momento, entra Davi, aquele que ninguém dava nada. Mas não adianta. Quando Deus chama, Deus tem os teus propósitos. E lá na frente, Deus já está vendo o que vai acontecer na vida de Davi. A mesma coisa é com você. Quando Deus te chamou, você pensa que Deus não viu lá na frente os seus tombos, os seus fracassos? E quando você fracassou, talvez você pensou assim: Deus errou quando me chamou. Não! Ele já estava vendo lá na frente o teu fracasso, as tuas fraquezas. Mas ele faz do fracassado um vencedor. Ele faz do fraco forte. Então Deus não se engana no chamado dele. Você é que tem que acreditar que diante das lutas, da adversidade, dos problemas, você tem que crer no chamado de Deus. E olhar para frente, erguer a tua cabeça. Você tem que acreditar. Porque na vida do homem, meu querido, vai ter momento na vida do homem que ele vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, e ele não vai ver ninguém, a não ser a sua esposa do teu lado, o teu filho. E muitas das vezes, ele não vai querer chorar no ombro da sua esposa, porque já sabe que ela está orando pela vida dele. Mas ele vai olhar para cima. Ele vai olhar para o alto e ele sabe que é de lá que vem o socorro dele. Porque se ele é um escolhido de Deus, se ele tem essa convicção, no momento da adversidade, ele sabe com quem ele vai falar. Ele sabe a quem ele vai clamar. E ele tem a convicção que a resposta vai vir. Então, escute. Quando o profeta Samuel estava saindo da casa de Jessé, na sua visão, olhando a passagem bíblica, você acha que na frente da casa de Jessé não tinha ninguém? A rua, o local estava totalmente deserto. Sabendo que Samuel estava ali, você não consegue ver que havia um alvoroço ali? E o profeta Samuel, ele sabia que a situação naquele momento, ele sabia que aquele cenário naquele momento poderia chegar aos ouvidos de Saul. Ele sabia disso. Por isso ele temeu. Mas aquele que te chamou, aquele que chamou o profeta Samuel, sabia que ele também ia temer. Mas aquele que nos chamou, ele compreende, ele entende a fraqueza humana. Então, erga a tua cabeça. Erga a tua cabeça, porque se o Senhor te chamou, com certeza você é um vitorioso. Escute, meu querido. A Bíblia diz que quando Davi derruba o gigante, até aí ninguém sabe que Davi foi levantado como rei. Ninguém sabe. Mas a palavra de Deus diz que quando Davi passou a fazer parte da corporação do exército de Saul, Davi estava vindo de uma guerra, meu amado, junto com Saul. Saul assentado em um cavalo, Davi assentado em outro cavalo, lado a lado
do rei Saul. Sabe o que aconteceu? Quando eles estavam entrando na cidade, de volta, vitoriosos, havia vencido os filisteus, derrotaram os filisteus. Naquele momento, as mulheres começaram a cantar. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Meu amado, naquele momento, a ira de Saul foi manifestada. Naquele momento, a inveja tomou conta de Saul. Saul chegou ao ponto de dizer: então quer dizer que eu matei milhares e Davi dezenas de milhares? Quer dizer que é assim? Aí então, meu querido, ele entendeu, ele percebeu que Davi estava sendo honrado naquele momento. Amado, sabe quem é que vai te honrar? É Deus. Só que para ele te honrar, para ele nos honrar, temos que ir para o campo de batalha. Tem que ir para a guerra. Tem que ir para a guerra. Voltar da guerra acreditando que no momento certo, aquele que te chamou vai te honrar. Vou te dizer uma coisa, meu amado. Davi não foi levantado como rei de um dia para a noite. Não. Davi peregrinou. Davi esteve peregrinando com 600 homens que confiaram, que acreditaram no seu chamado. Eu não sei quantas pessoas estão acreditando no teu chamado, mas você vai se preocupar com quantidade? Querido, se Deus colocar 2 pessoas, 3, 4, 5, 6 do teu lado, saiba você de uma coisa, que aquele que te chamou, ele vai contigo. Esta é a palavra que Deus coloca no meu coração, para a vida de vocês e para a vida de todos que estão aí agora, ouvindo esta mensagem, ouvindo esta palavra. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. E que aonde vocês estiverem, que o Espírito Santo de Deus possa estar honrando a vida de vocês. E que através do nome de Jesus, vidas aí possam ser impactadas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu relutei muito, foi com muita relutância para que eu pudesse aqui fazer este vídeo, enviar esta palavra através desse vídeo para a vida de vocês. Mas eu digo uma coisa, amado, que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Que Deus vos abençoe e que através de vocês possa levantar aí um ministério forte e abençoado em nome de Jesus Cristo. Eu quero aqui também passar uma oportunidade, um momento aqui para que a minha esposa, a irmã israelita, ela possa também expressar aqui uma palavra da parte de Deus para os vossos corações, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de poder. E eu tenho certeza que Deus estará usando a vida dela também para estar abençoando a vida de vocês aí através de uma palavra. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. E assim que Deus permitir, vamos estar aí também para o lado de Santa Catarina também, aonde quer que Deus nos enviar também, estaremos prontos para dizer, eis-nos aqui. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos na paz do Senhor, a paz do Senhor, Flávio, Nani, e a paz do Senhor para todos e que Deus abençoe a vida de todos, amém? Lá em João 16:33 nos diz assim, Jesus falando conosco, né? No mundo tereis aflições,
mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus já nos deixou bem esclarecido que no mundo nós teríamos aflição, mas era para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo por nós. Amém? Se Ele já venceu por nós, nós não temos que temer a nada. Porque quem está na peleja é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Ele está pelejando e Ele é aquele que garante a nossa vitória. E Ele é aquele que tem a paz para nos dar, que o mundo não tem essa paz para nos dar. Então Jesus, Ele tem a paz no nosso interior, nas nossas vidas. Se verdadeiramente nós temos Jesus nas nossas vidas, nós temos uma paz no nosso interior para transmitir para outras vidas essa paz que vai fluir do nosso interior para aquelas vidas que estão necessitadas, carentes, precisando de ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de paz. Então Jesus diz para nós: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós vamos ter sim aflição no mundo, nós vamos ter sim dificuldade, mas o próprio Jesus está dizendo para nós: tenha bom ânimo, e que nós venhamos ter realmente esse bom ânimo, prevalecer na presença do Senhor. As dificuldades vai vir, mas Deus é aquele que está na peleja, nos garantindo a nossa vitória. Nós não podemos nos acovardar diante da dificuldade, diante de falatório, diante de qualquer dificuldade que sobrevier nas nossas vidas, porque Jesus já está falando para mim, para você, para todos nós: eu já venci o mundo. Então nós vamos dizer: tudo eu posso naquele que me fortalece. E quem é que me fortalece? Quem é que te fortalece? É o próprio Jesus. Se realmente eu estou em Jesus, se realmente a paz do Senhor está no meu interior, eu tenho a fortaleza que é o próprio Jesus. E essa fortaleza que está em mim, que é o próprio Jesus, eu vou transmitir para aquelas outras vidas que estão necessitadas, que estão carentes. Então, nós temos que erguer a nossa cabeça, marchar, caminhar. Nós temos que fazer como fez aquele cego de Jericó. Ele estava com uma grande dificuldade. Qual era a dificuldade dele? Ele não enxergava. Mas ali ele soube que tinha um Jesus que podia fazer algo na vida dele. E ele saiu diante daquela multidão, clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele, diante daquela grande dificuldade, clamando, muitos olhavam para ele e mandavam ele calar a boca. Mas ele, em momento nenhum, olhou para aquela dificuldade, nem para aquelas barreiras, daqueles comentários que diziam para que ele viesse calar a boca. Aí que ele abria mais ainda a boca e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ali, ouvindo ele pedindo a misericórdia, Jesus foi aquele que estendeu as mãos sobre ele e disse: que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. E Jesus concedeu a vitória para ele, porque naquele momento o desejo do coração dele era ver, era enxergar. E ele obteve essa vitória, enxergou, os olhos deles foram abertos fisicamente e espiritualmente, porque ele pôde ver a glória do Senhor. Que nós possamos pedir para que o Senhor venha abrir a nossa visão espiritual, para que nós possamos ver a glória do Senhor, porque maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão lá fora. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Então tenha bom ânimo, vença todas as barreiras que estão na tua vida, porque essas barreiras, quem vai jogar por terra vai ser o próprio Jesus, mediante quando você se colocar diante da presença do Senhor, mediante quando você se apresentar diante da presença do Senhor, pedindo a misericórdia, pedindo para que Ele venha fazer algo na tua vida. E algo também na vida daqueles que estão se levantando contra a sua vida.